Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição do Plantão Glorioso pra gente trazer aí informações sobre essa novela. Virou novela, galera, virou novela. É inacreditável que a situação do Botafogo mais uma vez remeta ao péssimo planejamento do início do ano. Ainda não temos treinador, As negociações continuam, os nomes são os mesmos, a prioridade é a mesma, é um treinador que saiu de um emprego há pouco tempo, em junho, estava sem clube, mas está entre Botafogo e uma outra equipe da Europa. A situação permanece a mesma. E a gente vai falar também sobre um treinador que não vem, tá? Até para acabar com esse desespero da torcida do Botafogo, Pedro Caixinha. Pedro Caixinha não é um dos treinadores cotados para assumir o Botafogo. E vou falar também dessa possibilidade de começarmos com o Cláudio Caçapa. Não era nada disso que a gente queria. Tudo errado, né? Mas é uma possibilidade de segunda-feira o grupo se reapresentar tendo o Cláudio Caçapa no comando. E na pior das hipóteses a gente vai ter nada contra o Caçapa, mas ter um interino à beira do campo no jogo de Campeonato Brasileiro. E vamos falar também do interesse inglês no John, goleiro do Botafogo, titular absoluto. A gente vai falar, é interesse, já tem proposta, como é que tá a situação? A gente vai falar sobre isso e muito mais depois do seu like. Você deve estar pensando assim, pô, Guilherme, como é que eu vou dar um like nesse vídeo aí, você com essa camisa toda velha, toda ferrada e tal? Gente, é uma forma de protesto. Eu não posso dizer quem fez isso com a minha camisa, mas eu falei, não, eu preciso fazer esse plantão com você. Essa aqui foi minha camisa preferida durante muito tempo. Era a camisa do Montijo, daquele jogo Botafogo e Colo-Colo lá no Chile. Vocês se lembram que o Emerson Silva fez um gol? Emerson Santos, né? Fez um gol contra, e aí no finalzinho o Pimpão empatou. Então essa camisa durante muito tempo foi a minha preferida, né, naquela Libertadores, e hoje ela está nesse estado. Mas não posso falar quem fez, senão tudo nesse estúdio fica sob risco. Vamos lá, vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, agora que você sabe a história, né? Deixar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, seguir o canal Gigante Glorioso também no Instagram, TikTok, Facebook, meu Twitter do Michael Martins, Gui Cardoso 84, meu Twitter, e o Michael Martins é aquele Michael Martins com 2 S e com 2 T's que vocês já sabem, né? Bom, o torcedor do Botafogo está muito chateado com a demora na escolha do novo treinador. Segunda-feira os jogadores se reapresentam e é muito ruim você se reapresentar sem o treinador, sem o comandante, sem aquele que vai dar o norte da temporada. Porque alguém vai falar alguma coisa, alguém vai dizer alguma coisa, alguém vai ditar alguma coisa na segunda, na terça, na quarta, e esse alguém vai ser o Cláudio Caçapa, provavelmente. E aí vem um outro treinador com uma ideia completamente diferente. E isso é péssimo. Porque a fase de transição do Botafogo, ela tem demorado demais. Cláudio Caçapa, Carlos Leiria, esses caras foram treinadores do Botafogo por muito tempo. Transição é um jogo, 2 jogos, quando você tem o campeonato correndo. Agora, quando você sai de um campeonato, tem 2 semanas para se preparar para o outro campeonato. E mesmo assim, você não consegue anunciar um treinador, gente, eu não sei o que é isso. Acredito no trabalho do John Textor, acredito na gestão do John Textor, entendo que se fosse para anunciar um treinador igual ao Renato Paiva, ele já teria anunciado. E aí vem o tópico principal desse vídeo. A galera do GE foi atrás do Pedro Caixinha para saber se tinha alguma coisa, se haveria algum contato. E o Pedro Caixinha citou que até houve, lá no início do ano, uma conversa, tal. Na verdade, houve em maio. Não foi no início do ano, foi em maio, porque no início do ano ele fechou com o Santos. Aí ele foi demitido do Santos. Em maio houve uma consulta, uma conversa, porque o Renato Paiva estava na Berlinda, né? Faltou me tacar em pedra quando eu falei isso, né? Desmentiram,
próprio John Textor chegou e desmentiu que não tinha pressão nenhuma e tal, não sei o quê. Mas o Pedro Caixinha falou que procuraram por ele, que foram lá e entraram em contato com ele. Pedro Caixinha tá mentindo? Será que tá mentindo? Tá. Enfim, ninguém quer ter razão, todo mundo quer ser feliz. E aí, não aconteceu a mudança, o Botafogo deu mais uma chance para o Renato Paiva, que culminou na perda de mais de 70 milhões nessa Copa do Mundo, e o Botafogo voltou para casa. Os jogadores ficaram uma semana aí descansando, mais de uma semana, né? 9 dias, e agora retornam na segunda-feira ao batente, retornam ao trabalho, porque sábado já tem jogo contra o Vasco da Gama do Fernando Diniz, né? É um outro Vasco da Gama, é um time com outra ideia de jogo, não é aquele Vasco que a gente estava se acostumando a ver, né? Então, os caras estão com ânimo renovado e tal, mas ainda assim é o Vasco da Gama para um time que enfrentou PSG, Atlético de Madrid, o próprio Palmeiras, né? É o Vasco da Gama. O Botafogo precisa ganhar. O Vasco fez algo que agradou muito a mim, tirar o jogo de São Januário e colocar o jogo em Brasília. Achei ótimo, você coloca num campo neutro, né? Torcedor do Botafogo de Brasília, não sei quantos ingressos o torcedor do Botafogo vai ter acesso. Não sei a porcentagem, mas é campo neutro. E o Vasco tem feito isso para tirar um dinheiro, né? Mas aí Pedro Caixinha afirmou que não foi procurado nesse período pós-demissão de Renato Paiva, tá? Então, não é Pedro Caixinha, não será Pedro Caixinha o treinador do Botafogo, a não ser que John Textor queira jogar o ano fora. Aí não é pelo profissional Pedro Caixinha, não. É por tirar o Renato Paiva e colocar outro semelhante. As ideias podem ser diferentes, mas o impacto é semelhante. Tá? Então, se quiser jogar o ano fora, é trazer um treinador comum. Se quiser disputar títulos, beleza, vai jogar com o Vasco, com técnico interino, tá? Ok. O próximo jogo também com o Mirassol, sei lá se vai ser com o Mirassol, com Juventude. Ainda tô frustrado pelo Mundial de Clubes, pela eliminação para esse time do Palmeiras aí, inacreditável. Então, independentemente de quem o Botafogo enfrentar aí, beleza, um jogo, 2 jogos, mas é para trazer um treinador gigante, é para trazer um treinador que vai mudar o panorama, que vai trazer ofensividade, que impõe respeito. Beleza. A gente até entende que uma negociação desse tamanho pode ser demorada. Agora, tem treinador se oferecendo. Eu sei que o valor dos treinadores, por exemplo, do Roberto Mantini, é um valor muito alto. E aí, será que o John Textor vai pagar um valor muito alto, um valor anual muito acima do planejado para ter um treinador da altura do Roberto Mantini? Será que vai vir um treinador português com capacidade intelectual, tática, técnica, de performance para fazer o Botafogo brigar como foi na época do Arthur Jorge? A demora só é aceitável nesse sentido. E nem é mais aceitável, porque segunda-feira vai se representar sem treinador. Porque se for estrangeiro, se for português, se for italiano, não vai conseguir tempo hábil para estar à beira do campo no sábado contra o Vasco. Então já começa a irritar o torcedor num campeonato brasileiro que deveria ser de admiração, de louvor, de abraço. Pô, vocês, beleza, eliminados, tal, saíram nas oitavas, tal, mas, pô, é PSG, cara, vocês mostraram para a Europa, mostraram quem é o Botafogo. Não, a gente está sem treinador. Cara, é muito frustrante. É muito frustrante essa demora. Eu acredito no Botafogo porque eu sei que os jogadores, os futuros reforços, esses sim, podem fazer valer uma temporada. Acredito muito nos jogadores do Botafogo. E se chegar um treinador acima do Renato Paiva, já ajuda. Se chegar um treinador do tamanho do projeto, aí a gente pode realmente brigar por coisas grandes. Agora, se ficar nessa lenga-lenga, nessa demora para anunciar um outro Renato Paiva, era melhor ter ficado com um treinador. Enfim, sinceramente, não estou entendendo essa falta de bom senso no planejamento da temporada 2025. Torcer para dar certo, né? Porque tem dado certo, então vamos confiar, vamos torcer para dar certo. Mas não vou me furtar de fazer a crítica. Jamais. Porque aí eu seria um alienado.
E aqui o Gigante Glorioso é um canal para pensar, não é um canal para bater, nem é um canal para ficar elogiando gratuitamente. Elogia quando tem que elogiar, critica quando a crítica é cabida. E eu acho que nesse caso é muito cabível essa crítica na demora da escolha do treinador para comandar a temporada do Botafogo. O Botafogo tem que ficar de olho, porque o mercado europeu, hoje, anunciaram já o Igor Jesus como reforço do Nottingham Forest, o Jair também já foi embora, Caio Fernando é o substituto natural, já que o Bastos vai ficar pelo menos 3 meses em recuperação, tá? E a gente nunca sabe como é que o jogador volta e tal, mas o Caio Fernando é o substituto natural. O Botafogo vai ao mercado trazer um zagueiro, tá? Isso aí é fato, mas vai ter que pensar bem essa situação aí do John, porque a multa rescisória do John não é tão alta quanto deveria. E o Manchester United, o Tottenham, são clubes que estão de olho no goleiro do Botafogo. O Manchester United, que não vive um momento legal, ele já tentou Dibu Martínez, já tentou outros goleiros que atuam no futebol europeu, sem sucesso. Eu acho que não é momento do Botafogo vender o John, não. Eu sei que para o John e para o Manchester United, pô, é muito legal, afinal de contas se trata de um dos maiores clubes da Europa. Vive um momento ruim, mas durante muitos anos foi o maior clube da Inglaterra. Foi o maior clube inglês. E para mim é um dos gigantes do futebol europeu que precisa retomar o seu rumo, se recuperar, né? Mas John no Botafogo é imprescindível. Ele é imprescindível. Hoje no elenco o Botafogo não tem um goleiro 40% do que o John oferece. Nem o Raul, nem o Léo Link. São goleiros que não vingaram com a camisa do Botafogo. Eu acho que se desfazer do John nesse momento por uma multa rescisória tão baixa não é jogo. O ideal seria o John Textor não vender o John Vitor. Ah, mas fazer dinheiro, é isso e aquilo e tal. Mas aí você joga no lixo uma temporada, porque se ainda tivesse o Gatito Fernandes, por mais que houvesse uma reserva, né? Ah, mas tem frangado ali, tem frangado a colar, tal, isso aqui. Às vezes uma implicância gratuita, mas é um goleiro que tem muita experiência e sabe o tamanho de jogar no Botafogo. O Gatito Fernandes praticamente garantiu o título brasileiro para o Botafogo naquele jogo contra o Internacional. E garantiu classificação do Botafogo para a fase de grupos da Libertadores naquele jogo contra o Bragantino. Então é um goleiro, né? Um goleiro reserva à altura. Beleza, a gente não se preocupa. Agora, no momento, realmente, vender o John e não trazer um goleiro tão bom quanto, não é legal. Não é legal. Então acho que o Botafogo não tem que vender o John. Ainda não tem proposta, não tem nada. Ah, o portal Gol, o staff confirmou e tal. Eu confirmo para vocês também, porque já falei sobre isso com vocês, que existem clubes ingleses de olho, querendo cercar, sabendo a situação e tal. Agora o Botafogo pode simplesmente dizer, não vai vender. Não é o momento, não vamos vender. O momento é de ficar com o John até o final da temporada, pelo menos. Se quiser vender para o Manchester United, vende mais caro no meio no meio da temporada deles, no final do ano, no final da nossa temporada. Senão aí é jogar o ano no lixo, como eu já falei. Né? Fico por aqui, gente. Beijo grande no coração de vocês. Saudações alvinegras. Fui!